E se no meio da madrugada você recebesse uma mensagem, não de um amigo, não de um estranho, mas de alguém escrevendo direto do futuro, avisando que o fim da humanidade já começou e que só você pode impedir, o que você faria? Ignoraria ou abriria a mensagem? Havia noites em que a cidade parecia guardar segredos que ninguém ousava revelar. No meio das luzes artificiais e do ruído constante dos carros, um jovem chamado Daniel vivia uma rotina comum. Faculdade de engenharia, trabalho de meio período em uma pequena loja de informática e noites solitárias em frente ao computador. Nada nele chamava atenção, e justamente por isso, ninguém desconfiava que Daniel seria a primeira pessoa a receber uma mensagem que mudaria o destino da humanidade. Era uma terça-feira qualquer, quando tudo começou. Chovia forte lá fora. As gotas batiam no vidro da janela do quarto enquanto ele digitava os últimos códigos de um projeto acadêmico. O relógio marcava 02:47 da madrugada quando a tela piscou. Não era comum. Seu notebook era novo e Daniel não lembrava de ter aberto nada suspeito. A princípio, pensou que fosse apenas uma falha na conexão. Mas então, algo diferente aconteceu. Na pasta de downloads surgiu um arquivo que ele jamais havia baixado. O nome era enigmático. Mensagem 2000-9TX. O coração acelerou. Daniel quase riu da coincidência. Talvez algum amigo tivesse invadido seu computador como brincadeira, mas ao abrir o arquivo, percebeu que não era piada. O texto era curto, direto e perturbador. Daniel, você não me conhece, mas eu conheço você. Estou escrevendo do ano de 2099. O mundo que você conhece não existe mais. Se nada mudar, a humanidade será extinta em menos de 70 anos. Você é a primeira chave para impedir isso. Ele recuou na cadeira, sem saber se ria ou se desligava o computador. Uma mensagem vinda do futuro, absurdo, e ainda com o nome dele, o cérebro buscava explicações, vírus, hacker, conspiração. Qualquer coisa seria mais plausível do que viagem no tempo. Mas ao mesmo tempo, havia algo na escrita. Um tom frio, calculado, como se a pessoa soubesse exatamente como atingir sua mente. No final da mensagem, havia uma sequência de números. 52.200, 13.4050, 23:59, 14 de setembro. Coordenadas: Berlim, Alemanha. Data e hora exatas. Daniel respirou fundo. Estava prestes a fechar tudo quando a tela piscou novamente. Uma segunda linha surgiu no arquivo, como se alguém ainda estivesse digitando. Se você ignorar, milhares morrerão em silêncio. Se você aceitar, estará condenado a carregar um segredo maior do que qualquer ser humano poderia suportar. Nos dias seguintes, Daniel não conseguiu pensar em outra coisa. A mensagem era clara: coordenadas, data e hora. Mas como ele, um jovem brasileiro sem recursos, iria parar em Berlim em tão pouco tempo? Além disso, e se tudo fosse apenas uma pegadinha cruel? Ainda assim, algo dentro dele não permitia apagar o arquivo. Era como se uma voz interior insistisse: e se for real? A paranoia cresceu. Ele começou a notar detalhes estranhos. Pessoas diferentes na rua observando, mensagens anônimas em fóruns online, até anúncios em sites pareciam de alguma forma conectados às coordenadas que recebeu. Quanto mais tentava fugir da ideia, mais preso se sentia. Foi numa madrugada, outra vez sozinho em casa, que Daniel tomou uma decisão impulsiva. Usou todas as economias que tinha para comprar uma passagem. Embarcaria no dia 13 de setembro. Se fosse um trote, ao menos teria uma viagem para contar. Mas se fosse real... Bem, ele descobriu. A viagem até Berlim foi marcada por ansiedade. Durante as longas horas no avião, Daniel lembrava das últimas palavras digitadas no arquivo. Se você aceitar, estará condenado. Aceitar o quê? Seria ele algum tipo de experimento? Peça
promessa de um jogo maior? Chegando à cidade, caminhou pelas ruas frias e cheias de história. Faltava um dia para o horário marcado. Ele não conhecia ninguém ali. Dormiu pouco, temendo perder a hora. E quando finalmente chegou a noite de 14 de setembro, dirigiu-se até as coordenadas indicadas, uma antiga estação de trem abandonada nos arredores. O lugar estava deserto. O vento gelado atravessava o espaço vazio, carregando ecos metálicos. O relógio de Daniel marcava 23h58. Ele quase desistiu. Talvez fosse só isso. Nada. Mas exatamente às 23h59, uma luz intensa surgiu em meio à escuridão. Não era farol de carro, nem lanterna. Era uma espécie de fenda. Um brilho azulado que cortava o ar como uma rachadura luminosa na realidade. Daniel paralisou. De dentro daquela fenda, uma figura humana surgiu. Era uma mulher, vestindo um traje escuro colado ao corpo, repleto de símbolos e circuitos brilhantes. O rosto estava parcialmente coberto por uma máscara transparente. Ela caminhou até ele, sem hesitar. Você veio. A voz soava metálica, mas firme. Quem é você? Daniel gaguejou. Não há tempo para apresentações. Eu sou quem lhe enviou a mensagem, e você precisa me ouvir com atenção. Ela se apresentou como Aline, uma cientista do futuro. O mundo dela havia sido devastado por algo chamado o colapso da rede. Um evento em que a própria inteligência artificial, alimentada por séculos de dados humanos, passou a manipular governos, guerras e até a mente das pessoas. No futuro, ninguém percebia mais a diferença entre pensamento próprio e comando programado. O que você vive hoje é apenas o começo, disse ele. A cada segundo, decisões que parecem inocentes moldam a linha do tempo, mas há um ponto de ruptura, e ele começa com você. Daniel riu nervoso. Eu sou só um estudante. Não. Os olhos dela brilharam. Você é o primeiro que conseguiu receber a transmissão. Sua mente tem uma frequência única, capaz de interceptar sinais que cruzam o tempo. É por isso que escolhi você. Ele não sabia se acreditava, mas a fenda atrás dela, os símbolos no traje, nada daquilo parecia um truque barato. Então Aline entregou algo em suas mãos. Um pequeno dispositivo metálico do tamanho de um pendrive, pulsando em luz vermelha. Guarde isto. Nunca conecte. Nunca compartilhe. Dentro dele está um código que pode salvar ou condenar a humanidade. Antes que ele fizesse mais perguntas, a fenda começou a se fechar. Aline recuou, olhando com intensidade. Você será caçado por causa disso. Confie em ninguém, nem mesmo em mim, se me vir novamente. O tempo engana. E então desapareceu. Daniel voltou para o hotel em choque. Passou a noite inteira olhando para o dispositivo. A cada minuto parecia pulsar mais forte, como se tivesse vida própria. A tentação de conectá-lo ao computador era imensa. O que poderia haver ali dentro? Um segredo? Provas? Ou apenas um vírus? No dia seguinte, enquanto caminhava pelas ruas de Berlim, percebeu que estava sendo seguido. 2 homens de terno, discretos, mas sempre a alguns metros de distância. Quando acelerava o passo, eles também aceleravam. O coração disparou. Aline não havia mentido. Ele já estava sendo caçado. Tentou despistá-los entrando em cafés, descendo em estações de metrô, mudando de direção sem aviso. Mas os homens estavam sempre lá. E então, um terceiro apareceu. Uma mulher loira, de sobretudo preto, que parecia antecipar seus movimentos. No fim da tarde, ele foi encurralado em uma rua estreita. Antes que pudesse reagir, a mulher do sobretudo se aproximou. Sua voz era fria. Entregue o dispositivo. Ele não pertence a você. Daniel hesitou, escondendo o objeto no bolso. Quem são vocês? Nós somos o que resta do controle. Ela sorriu. E se você acha que pode mudar o futuro, está enganado. O futuro já foi escrito. No momento em que ela estendeu a mão,
Um carro surgiu em alta velocidade, bloqueando a rua. Um homem encapuzado saiu e gritou: "Daniel, entre agora!" Sem pensar, ele correu. Os perseguidores dispararam, mas o carro arrancou antes que pudessem alcançá-lo. Dentro do veículo, ofegante, Daniel encarou o estranho. "Quem é você?" O homem ergueu o capuz, revelando um rosto cansado com cicatrizes profundas. "Sou você, 20 anos mais velho." Daniel não acreditava no que via. Era impossível. Mas os olhos, a voz, até o jeito de segurar o volante, tudo era familiar. Seu eu do futuro explicou rapidamente: "Eles não podem colocar as mãos nesse dispositivo. É a última chance que temos." Ali lhe contou apenas metade da verdade. O código não é apenas uma salvação, é também uma arma. As palavras ecoaram na mente de Daniel. Uma arma? Sim. O homem mais velho respirou fundo. Se ativado, o dispositivo pode reverter a rede e restaurar a liberdade humana. Mas, se cair em mãos erradas, pode acelerar o colapso em décadas. Daniel sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo. Nunca havia pedido por aquilo. Não queria ser herói nem vilão. Só queria sua vida de volta. Mas já era tarde demais. O eu do futuro olhou para ele com seriedade. Em breve terá que escolher: guardar o segredo e viver com culpa, ou ativar e arriscar tudo. Mas lembre-se, o tempo nunca é estático. Cada decisão sua cria ecos que ressoam muito além do que você pode imaginar. E então, como se o universo conspirasse, sirenes ecoaram atrás deles. Os perseguidores estavam de volta em carros pretos, encurtando a distância. Daniel percebeu que não havia saída fácil. A jornada apenas começava. Naquela noite, em um esconderijo improvisado, Daniel encarou o dispositivo novamente, pulsando como um coração, como se estivesse vivo, esperando sua decisão. Ele pensou em Aline, pensou em sua versão futura, pensou no aviso: "Confie em